Meus irmãos, minhas irmãs, hoje celebramos São Bernardino de Sena, um frade franciscano do século XV, que fez uma grande obra missionária na região hoje atual da Itália. Ele nasceu no norte da Itália, na região da Toscana, mais próximo da França, na região de Sena, por isso que ele chama Bernardino de Sena, e morreu no centro da Itália, numa cidade no alto da montanha chamada Áquila, onde influenciou também outros santos, dentre elas Santa Antonieta. Ambos fizeram uma grande restauração. Enquanto Bernardino de Sena fez uma restauração na ordem franciscana, no ramo masculino, Santa Antonieta, ela fez uma restauração na ordem das Clarissas, observando a regra original de Santa Clara. Ambos são santos. Santa Antonieta ainda precisa ser canonizada, ela é beata ainda, mas o mais impressionante na história desses dois santos, que com seu encontro fizeram uma revolução nessa cidade de Áquila, é que seus corpos estão incorruptos, intactos nessa cidade. São Bernardino de Sena, numa igreja, numa basílica principal em Áquila, e a beata Antonieta no mosteiro onde ela fundou e viveu ali em Pagânica, na própria cidade de Áquila. Um lugar muito bonito, uma região montanhosa, impressionante a história desses santos. Ambos impulsionados por esse Espírito da Verdade que nos anunciou o Evangelho de hoje. Para a gente conhecer um pouco da história de São Bernardino, comentemos primeiramente a palavra de Deus, né? Hoje Jesus, no discurso da última ceia, ele vai refletindo, vai esclarecendo o dom do Espírito Santo, a grande herança que Jesus deixa para nós, e da qual, por meio dele, ele continua agindo pela sua igreja, porque o Espírito Santo é a alma da igreja, ela que dá um impulso missionário e suscita santos, suscita homens e mulheres, suscita a igreja a continuação salvadora de Cristo por meio dela, seja pelos sacramentos, seja pela pregação da palavra, como também pelo serviço aos irmãos na caridade. E esse Espírito Santo é o Espírito da Verdade, que procede do Pai, como ele disse essa semana, mas que também é do próprio Filho, do próprio Jesus Cristo. Aí, aos poucos, Jesus vai revelando aos discípulos o mistério da Santíssima Trindade, né? Que é um único Deus, mas nele há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse Espírito que procede do Pai é também do Filho, do qual glorifica o Filho, glorifica Jesus Cristo pela sua maior glória na sua hora da cruz e ressurreição, e do qual concede para nós o Espírito que santifica esse dom de redenção, do qual recebemos pelo batismo e pela crisma. Esse Espírito é Espírito da Verdade, porque ele nos dá o acesso e a iluminação às coisas divinas. Ele nos dá os dons da sabedoria e do entendimento para podermos ter gosto das coisas de Deus, porque sabedoria é ter gosto, né? Dar sabor ao que é teológico, e o entendimento e a compreensão para aprofundar os seus mistérios. Claro que o mistério divino é algo que cada vez mais se aprofunda, ainda precisa conhecer-vos cada vez mais, mas é pelo Espírito Santo que nos dá o acesso a este mistério que nos sonda, que é o próprio Deus. Então Jesus hoje nos dá o Espírito da Verdade, o Espírito que nos revela quem é o próprio Deus e o seu projeto salvador. É Ele que glorificou o Pai e glorifica a igreja hoje, continuando a ação de Cristo, para a maior glória de Cristo. Esse mesmo Espírito impulsionou a São Paulo a falar aos gregos, né? Lá na praça pública, no Areópago. Claro que talvez Paulo usou um pouco da tática, da dialética e da retórica humana
apresentando Deus a partir do Deus desconhecido, do qual os gregos eram politeístas e acreditavam até vários deuses, até dedicou um altar a um Deus que eles não sabem. Pois bem, a este Deus desconhecido, Paulo começa a pregar, né, falando que é esse Deus que fez o céu e a terra, fez tudo que existe. Mas quando o Espírito da Verdade impulsionou a falar do mistério da ressurreição, parece que os gregos não quiseram saber disso. E por quê? Porque, segundo o conhecimento grego, as coisas da carne são passageiras, o corpo é algo perecível, é necessário para a nossa salvação conhecimento e se tornar puro espírito. Não é isso que a fé cristã, o Espírito da Verdade nos revela. O Espírito da Verdade nos revela que nós somos corpo e alma, na unidade pessoal de cada pessoa. Somos um único ser humano, composto desses dois elementos que nos formam, o elemento espiritual e o elemento corporal. E nesta unidade de corpo e alma é que o ser humano é completo e se realiza plenamente, porque foi assim que Deus nos criou. Nós somos assim um ser que une a matéria e o espírito, e somos assim na nossa essência. E a ressurreição, assim, é a esperança da realização plena do que é a essência do ser humano, do qual Deus criou-nos, não para a morte, mas para a vida eterna. Os gregos não foram capazes de entender isso. Achavam que o ser humano era destinado a ser um simples espírito e estavam cheios de filosofias e doutrinas esotéricas, que ainda até hoje são disseminadas no mundo, não pelo Espírito da Verdade, mas pelo Espírito deste mundo, por aquilo que pensam segundo a uma razão simplesmente humana, terrestre e pequena. Meus irmãos e minhas irmãs, a partir disso, Paulo começou a confiar na sua pregação, não tanto a sabedoria humana, mas a sabedoria divina. E é esta que nos revela a pregar Jesus crucificado e ressuscitado. E ele vai falar isso várias vezes nas suas cartas. Aquilo que parece loucura para os gregos e maldição para os judeus é, na verdade, a glória de Deus. Cristo crucificado e ressuscitado. E a partir disso, ele só falou a partir desse Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade também impulsionou São Bernardino de Sena, no século XV, a evangelizar sobre todos os pobres, os mais humildes. E é ele que inventou um símbolo que é muito popular até hoje nos desenhos de nossas igrejas, né? Que é o JHS ou IHS. Foi ele que inventou essa sigla, que muitos acham que é uma abreviação de uma frase, mas na verdade é a abreviação do nome de Jesus. O que era o conteúdo de sua pregação era falar do poder do nome do Senhor. Então, ele, para ilustrar isso, fez um desenho com um sol e colocou no centro as iniciais do nome de Jesus em grego, que é o iota, o eta e o sigma, que nas línguas latinas, né, nos caracteres latinos, corresponde ao I, ao H e o S. Mas que se a gente fosse transliterar para o português, seria JES e não H. Mas a letra correspondente ao eta grego para o latino é o H. Então, bastante interessante, porque isso aí é uma questão de gramática. Mas se a gente for ver, a abreviação é GES, né? A gente deveria pronunciar GES. É a abreviação do nome de Jesus. E São Bernardino levava isso, esse símbolo entalhado num estandarte a todos os lugares onde pregava, no púlpito das igrejas, e pregava o nome do Jesus, da qual a gente tem que colocar toda a nossa confiança, e é por o seu nome que nós somos salvos.
Ele foi muito popular, evangelizou praticamente toda a Itália e fez reflorescer naquela nação, sobretudo nas camadas mais populares, a piedade e a religiosidade popular. Peçamos que esse Espírito da verdade, que impulsionou os apóstolos, impulsionou Paulo a falar os gregos e a São Bernardino de Sena a ser um grande missionário, possa também hoje impulsionar a nós como igreja a evangelizar até pelas mídias sociais nesse tempo de pandemia. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Você quer que a gente comece a ser transmitido pelo YouTube ao vivo? A gente já tem um canal preparado. Agora falta 1000 inscrições para poder ser ao vivo. Então, ali nos comentários tem o link. Você aperta no link e se inscreva, né? Coloca a notificação também. Competem os youtubers. Então, vamos fazer na nossa paróquia um youtuber também. Não para ganhar dinheiro, não, porque isso a gente não precisa. É para divulgar o evangelho lá também, quem não é inscrito no Facebook, né? E todos os dias nós estamos aqui, segunda a sábado às 19h30 e no domingo com novo horário, 8 da manhã, transmitido também pela Unirádio, e às 19 horas. E logo após aqui a missa, você pode ir para a página da Renovação de Garça, né? Aqui do grupo de oração da Matriz, e vai ter o grupo de oração logo após a missa. É isso? Falei certo? Então tá bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, 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 porque aquele que trouxestes em vosso ventre, aleluia, 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 ressuscitou como disse, ressuscitou.